Aí, pronto. Ó, então, conforme a gente tinha combinado, resolver nossos exercícios, tá? Eu vou colocar aqui primeiro, ó. Vamos ler comigo, né? Os exercícios, deixa eu só ver que página que eles estão aqui. E aí a gente já acerta. Os exercícios, eles estão... O primeiro está na página 45, tá? Então, eles estão na página 45. O primeiro exercício está na página 45, que é esse daqui, tá? Exercício... Deixa eu só pegar as folhinhas aqui. Então, tá. Lê comigo, ó. O que a gente vai ver agora, como a gente já havia combinado, é a nossa forma de resolver o exercício, nosso método de resolução. E eu vou tentar te mostrar qual é a melhor forma que a gente tem de resolver um exercício de estequiometria. Muita, mas muita atenção mesmo quem for estudar em casa com a leitura. Muita atenção. Você vai ver que os exercícios, às vezes, eles não são tão simplesinhos, muito por causa do texto que ele traz, das informações que ele te traz, dentre outras coisas. Então, ó, lê comigo. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, é um sal com grande quantidade de aplicações, podendo ser utilizado como antiácido, fermento, componente de extintor de incêndio e etc. Sua decomposição térmica pode ser representada pela equação 2NaHCO3, Na2CO3, CO2 e água. Determine quantos mols de bicarbonato de sódio devem ser decompostos para produzir 20 mols de CO2. Bom, como é que eu vou resolver isso então? Então, ó, aí a gente vem aqui para a nossa resolução. Quem tiver com alguma dúvida, não entendeu que eu fiz alguma coisa, alguma continha, já me alerta e a gente vai tentando dialogar aqui para eu te ajudar e te ensinar, tá? Vamos lá. Então, eu tô lá no exercício 1 de estequiometria. Este exercício está na página... A gente acabou de ler ele ali. Ele está na página 45. Bom, primeira coisa. Como eu te falei, leitura bem atenta do enunciado. Repara que o enunciado ele te deu a reação química. Então, ó, NaHCO3. Essa decomposição gera Na2CO3 mais água mais CO2. Essa reação aqui, você vai ver que ela está devidamente balanceada. Então, o passo número 1 para você resolver o seu exercício, tá? Quem estiver copiando no caderno, quem for assistir a resolução depois de novo, é escrever sua equação devidamente balanceada. Então, confere se sua reação está balanceada e tá ok. Bom, aí, o que eu costumo fazer de passo número 2? A sua estequiometria, ela envolve sempre conta entre dois participantes da reação. Ou é um reagente e um produto, ou são dois produtos, ou é um reagente e um outro produto, mas sempre são regrinhas de 3, 2 a 2. Eu costumo marcar esses participantes. Então, ó, como é que você vai marcar? Aí é muito particular, eu costumo pôr uma setinha em cima. E como é que eu vou identificar esses participantes? É aí que eu vou chegar no enunciado. Vamos reler. Fala do bicarbonato, é um sal com grande... Esse comecinho aí ó, é contação de história. Tá? Na resolução do seu exercício, só para você saber quem é o bicarbonato de sódio, que é esse cara aqui. Aí, depois da reação, ele põe lá. Determine quantos mols de bicarbonato de sódio. Quantos mols de bicarbonato de sódio? Bom, então o bicarbonato está participando. Vou na frente dele e põe uma setinha. Tem gente que circula, tem gente que grifa. Aí é particular, eu ponho uma setinha, tá? Então, quantos mols de bicarbonato de sódio devem ser decompostos para produzir 20 mols de CO2? Opa! Olha o outro participante aqui. CO2. Beleza. Aí, o que eu te disse no final da outra aula que você ia fazer sempre? A interpretação deles em mol, não é? O que a equação me diz? Que 2 mols de bicarbonato, quando decompõe, formam 1 mol de CO2. 2 mols vão formar 1 mol desse cara aqui.
Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Escrevi minha equação balanceada, passo número 1. Marquei os participantes do cálculo, passo número 2. Interpretei a proporção entre eles, passo número 3. O que eu vou fazer agora? O seu exercício ele vai te dar quantidades dos dois, tá? Que podem variar. Por exemplo, esse exercício ele te disse o seguinte: determine quantos mols de bicarbonato devem ser decompostos. Então, eu preciso deixar o bicarbonato em mol, certo? A partir de 20 mols de CO2. Então, o meu CO2 precisa estar em mol. Aí, você olha lá, ó, opa, eles já estão em mol. A proporção entre eles já está em mol. Então, não tem conversão nenhuma para fazer. Você pode deixar do jeito que está. Ele poderia, por exemplo, ter me dado massa desse cara aqui e perguntado mol desse cara aqui. Ele poderia ter me dado mol desse cara aqui e perguntado o volume dele, porque ele é gás, certo? Aí é uma dúvida que surge para todo mundo. Ah, eu posso colocar a massa de um com mol de outro? Pode. Se o seu reagente for diferente, não for o mesmo reagente, você pode usar mol de um e massa do outro, mol de um e volume do outro, número de moléculas de um para a massa do outro. Se for de substâncias diferentes, pode ser quantidades expressas em unidades diferentes. O que você não pode fazer é montar uma regra de 3 que tem mol aqui e massa embaixo do mol. Não pode, tá? Então tá, 2 mols forma 1 mol. Aí você vai lá na pergunta de novo. Determine quantos mols de bicarbonato de sódio devem ser decompostos. Ele quer produzir 20 mols de CO2. Certo? Para produzir 20 mols de CO2, quanto que eu vou precisar de decompor de bicarbonato? X. Aí, uma vez... A parte mais difícil é montar a sua regra de 3. Aí a conta, essa aqui é fácil, mas a conta cada um faz de um jeito, tá? X 20 vezes 2, vulgarmente conhecido como 40 mols de NaHCO3, certo? Aí, essa é a sua resolução. Então, ó, recapitulando, escreve a equação balanceada, primeiro passo. Passo número 2, interpreta a proporção entre eles em mol, 2 para 1. Deixa essa proporção de 2 para 1 da maneira que o exercício quis. Ele pediu mol e me deu mol. Substitui os dados que o enunciado te deu. 20 mols que ele me deu, X é o que ele me perguntou. Faz a conta. Esse primeiro é facinho, não tem muito texto, não tem muito detalhe, é um exercício, ele é básico, tá? Não tem muito segredo. Agora a gente vai variar um pouquinho. Segundo exercício. Segundo exercício, ainda na página 45, ele já dá uma puxadinha um pouco mais. Uma das maneiras de impedir que o SO2, um dos responsáveis pela chuva ácida, seja liberado para a atmosfera é tratá-lo previamente com óxido de magnésio em presença de ar, como equacionado a seguir. Ó, ele me deu a equação MgO sólido. Aí, essa reação é uma reação com o SO2 gasoso. Essa reação ela vai formar... Opa, eu já estava errando. Continua, tem mais meio O2, né? Eu não estava vendo aqui. Agora sim. MgSO4. Aqui é um gás e esse aqui é um sólido. Beleza. Então tá aí. Equação escrita. Bom, vamos conferir se a sua equação ela está balanceada. Bom, um magnésio. Um enxofre, um enxofre. 4 oxigênios. Um está aqui, mais 2 está aqui, 3. Meio vezes 2 dá 1, deu 4. A equação está balanceada. 1, meio e 1. Aí, sempre surge a dúvida, e esse meio, o que eu faço com ele aqui? Não importa. Usa ele do jeito que está, usa meio. Se você precisar. Olha a pergunta que ele me fez.
Então, ó, quantas toneladas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2? Escrevi a equação devidamente balanceada, vou marcar os participantes. Quantas toneladas de óxido de magnésio? Aí, ó, o óxido de magnésio você tem que reconhecer quem é. Bom, pode ser esse aqui. Tem exercício que esse reconhecimento ele não é tão fácil não, tá? O óxido de magnésio aqui tá tranquilo, mas tem exercício para reconhecer é meio dor de cabeça. Quantas toneladas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2? E a regrinha de 3 envolve MgO e SO2. Bom, proporção dos dois em mol. Então, escrevi devidamente balanceada, marquei os participantes, proporção deles em mol. 1 mol para 1 mol. Beleza. O que eu vou fazer agora? Ver o que o enunciado me traz de dados. Ele perguntou quantas toneladas de óxido de magnésio. Toneladas é uma unidade de massa. Então, eu preciso passar isso 1 mol para massa. São consumidas no tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2. Toneladas também é unidade de massa. Então, minha estequiometria ela é de massa para massa. A primeira que eu fiz ela foi de mol para mol, a segunda é de massa para massa. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que passar esse 1 mol para massa e esse 1 mol para massa. Olha que legal, ele me deu as duas massas molares lá no final. Ó. Ele me disse que o MgO ele tem uma massa de 40 gramas por mol. E que o SO2 ele tem uma massa de 64 gramas por mol. Com essas duas massas molares, eu vou converter isso aqui para massa e para massa. Olha lá, 1 mol de MgO pesa 40 gramas. Cada 40 gramas desse rapaz aqui reage com 1 mol, que é 64 gramas de SO2. 40 reage para 64. Agora, eu mudei a proporção com que o enunciado me trouxe. Vou tentar agora usar ou substituir os valores que ele me deu. Que valor que ele me deu? 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2. Põe massa embaixo de massa, SO2 eu ponho aqui. 9,6 vezes 10 a terceira toneladas. Aí, vai ter, como sempre, normal até, vai ter quem converta. Ah, eu vou converter essas toneladas para grama, porque aqui em cima está grama e está grama. Não precisa. Por que não precisa? Se a sua estequiometria ela for de massa para massa, certo? Se você põe gramas aqui, sua resposta sai em gramas aqui. Se você põe toneladas aqui, sua resposta sai em toneladas aqui. Se você põe quilos aqui, sua resposta sai em quilos aqui. Ah, Estopa, mas eu quero converter. Tudo bem, só que você vai ter que voltar lá no final. Porque a pergunta que ele me fez é quantas toneladas do óxido eu vou obter. Então ele já quer a resposta em toneladas. Tá? Eu vou pegar então 9,6 vezes 10 a terceira toneladas. E aí eu vou colocar o x aqui embaixo. Certo? Então, quem vai copiar, quem está anotando no caderno, estequiometria feita de massa para massa, não é necessário converter. Se ela for feita de massa para massa. Ah, e se ela fosse massa para volume? Você ia ter que converter. Vai ter que fazer uma conversãozinha dessa daqui a pouco. 40 para 64, é bom, aí você desenvolve a continha, né? Então, ó, x vai ser 40 vezes 9,6 vezes 10 a terceira, dividido por 64. Então tá, ó. Aí é o seguinte. Você tem lá, ó. 40, 64, posso até colocar 10 a quarta. Bom, vamos lá, ó. Achei uma simplificação aqui. Se fosse 96 com 64, dava 1,5, não dava? Só que não é 96, é 9,6. Então o que eu vou fazer? 96, 9,6 com 64, tá? Isso aqui vai dar 0,15. Certo?
daria 1,5 se fosse 96, mas não é 96, então dá 10 vezes menos, certo? Aí você vai pegar 40 e multiplicar por 0,15 e vai encontrar 6 vezes 10, a terceira toneladas. O seu exercício, ele acaba aqui. Se você montou sua regra de 3, a conta cada um faz de um jeito. Eu fiz uma simplificação aqui, tem gente que prefere. A maior parte, é dica, a maior parte sai multiplicando. Vai lá e faz 40 vezes 9,6. A dica que eu te dou aqui, qual que é? Não multiplica primeiro, joga na fração. Porque a hora que você joga na fração, você encontra às vezes, bom, no 64, metade de 64 é 32, bom, 64 mais 32 vai dar 96, aí, beleza, 1,5. Mas não é 96, é 9,6, então dá 0,15. 10 vezes menos, vezes 40, 6 vezes 10 a terceira, certo? Então, 6 vezes 10 a terceira está na resposta que está na letra D. Mais uma vez, recapitulando, então, escreve a equação balanceada, marca os participantes, faz a proporção deles em mol, 1 para 1. O enunciado me deu, tá? Ele me perguntou qual é a massa de óxido em toneladas que eu preciso para reagir com 9,6 vezes 10 a terceira toneladas. Toneladas e toneladas é unidade de massa. Não preciso converter. Pego esse 1 mol e passo para a massa. 40. Pego esse 1 mol e passo para a massa. 64. 40 reage com 64. E 9,6? Um x. Faz a sua conta. 6 vezes 10 a terceira toneladas, tá? Tem muito segredinho na resolução aí. Terceiro exercício. Terceiro exercício está na outra página já. Ele está na página 46. Tá lá, terceiro exercício, ó. Até tem ele projetado aqui. Vamos lá. Terceiro, ó. A reação química da produção da fosfina pode ser representada pela equação. Fosfeto de alumínio, AlP, sólido 3 águas da AlOH3 mais PH3. Aí tá lá, ó. Você tem, considerando que toda a massa de fosfeto de alumínio reagiu com a água e que o rendimento da reação é 100%, todas as nossas reações aqui no início elas serão reações para 100% de rendimento, tá? Pelo menos desse modo. Tarefa da sua, de casa hoje, você vai ter só reações com rendimento 100%. O volume aproximado de fosfina produzido no local em litros é. Então tá. Me fez algumas perguntinhas. Vem cá comigo, ó. Primeira coisa, escrever a equação devidamente balanceada. AlP sólido mais 3H2O líquido. Essa reação ela forma AlOH3, que é um sólido também, mais fosfina PH3, que é um gás. Então, te diz quem é quem, colocou até as substâncias com o nomezinho delas ali embaixo. Bom, vamos lá. Escrevi a equação, vamos conferir se ela está balanceada, né? Um alumínio para cá, um alumínio para cá. Um P para cá, um P para cá, certo? 3 vezes 2, 6. 3 hidrogênios estão aqui, os outros 3 estão aqui. A equação está balanceada. Bom, uma vez que minha equação está balanceada, eu vou no enunciado. Atenção na leitura. Considerando que toda a massa de fosfeto de alumínio reagiu com água e que o rendimento da reação foi de 100%. O volume aproximado, então, ó, tá lá. Toda a massa, deixa eu ver o que significa essa toda a massa. A reação química da produção de fosfina pode ser representada por fosfeto de alumínio, 3H2O, NOH3 e PH3. Considerando que toda a massa de fosfeto de alumínio reagiu
com água suficiente e que o rendimento da reação é de 100%, o volume aproximado de fosfina produzida no local. Suponho que está faltando um terço. Ele me disse em algum lugar a massa que reage? Estou supondo que está faltando alguma coisa no texto. Ele me deu uma quantidade de fosfina, né? Considerando que toda a massa de fosfina, se alguém achar, me dá um salve aí, que eu não achei aqui nada não. A ação química, a produção de fosfina pode ser representada pela equação 3 águas, AlOH3, pH3. Considerando que toda a massa de fosfeto... Tem texto antes? Não, aqui não. Considerando que toda a massa de fosfeto de alumínio reagiu com água e que o rendimento da reação é 100%, o volume aproximado de fosfina no local é dado. O volume molar dos gases nas condições descritas, 30 litros por mol, massas molares em gramas por mol. Uai, 27, 31. Deve ter algum texto aí. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Ó. Vou tentar procurar esse exercício aí se ele tem texto na internet. Se alguém achar alguma coisa, alguma informação que eu não vi, gente, pode falar, mas eu não achei nenhuma quantidade de fosfina para reagir aqui não. Ele cita essa quantidade, mas ele não me diz qual que é. Ó, rendimento de 100%, toda a massa de fosfeto. Ele me deu massa de fosfeto, né? Só um instante então, ó. Eu vou dar uma caçada, ver se eu acho algum texto aqui. A reação química da produção de fosfina pode ser representada pela equação. Então tá. Ó. Aí. Aonde tá, Paloma? Ele me deu uma massa molar, mas ele não disse quanto reagiu, disse? Ah, tá. Que quantidade que é então, Paloma? Tem texto? Ah, então ele colocou o exercício, mas não colocou o texto. Qual que é o texto? Qual que é a quantidade de fosfina, então? Pra gente colocar aqui. Ó, se achar aí, a gente faz. Tá. Só vê o valor aí e diz pra gente que a gente desenvolve aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos manter a nossa resolução. Se a Paloma aparecer com o valor aí, a gente vai fazendo, tá? Ele me perguntou, considerando que toda a massa do fosfeto de alumínio, tá? O volume aproximado de fosfina. 3 toneladas de fosfeto? Obrigado, viu, Paloma? Obrigado por ter visto o texto aí pra gente, tá? Então tem 3 toneladas de fosfeto para reagir. A gente tem que fazer as continhas para 3 toneladas, tá? Beleza. Então, ó, eu tenho lá fosfeto de alumínio, água, AlOH3 e pH3. Bom, ele perguntou, pensando que toda a quantidade de fosfeto de alumínio, certo? Que quantidade de fosfeto de alumínio que é? Ó, a massa de 3 toneladas, é isso? 3,0 toneladas, tá? Aí, 3,0 toneladas é 3 vezes 10 a sexta grama, se você precisar converter. Vamos ver. Bom, pensando que toda essa massa vai reagir, ALP, 3H2O, ALOH3, pH3. Participantes dos dois, toneladas. Então, você já sabe que isso aqui vai ser massa. O que ele me perguntou? Qual é o volume aproximado? Opa, volume. Proporção entre eles, 1 para 1. 1 mol para 1 mol. Beleza, 1 mol para 1 mol. Preciso pegar esse 1 mol e passar para a massa. Como é que eu vou fazer isso aí? Vou somar. ALP 27 mais 31 dá 58, certo? Te deu as massas molares lá no fim, tá?
alumínio 27, fósforo 31, só somar as duas. Então esse 1 mol aqui, ele representa 58 gramas. Aí, esse 1 mol eu preciso deixar em volume. Como é que eu deixo em volume? Ó, presta atenção, hein? Tem muita gente que vem no volume aqui e coloca CNTP direto. Olha lá no final se o volume que ele te deu é CNTP. Não é CNTP, é 30 litros para cada mol. Então esse mol aqui, ó, ele representa 30 litros e não 22,4. Muita atenção, o exercício sempre deixa explícito se é CNTP, tá? Então 58 forma 30. Mas quanto que vai reagir? Essa quantidade de 3 toneladas. Agora, olha só. Essa estequiometria ela é de massa para volume. Quando ela era de massa para massa, eu te disse que não precisava converter. Mas essa é de massa para volume. Vou ter que converter? Vou. Então, o que você vai ter que usar? Você não pode usar 3 toneladas. Você vai ter que usar quanto? 3 vezes 10 a sexta. Então, 58 para 30. 3 vezes 10 a sexta toneladas para X. Certo? Então, agora eu vou fazer minha continha na outra folha. Então, eu tenho lá, x, que é 3 vezes 10 a sexta, vezes 30. E aí eu divido isso aqui por 58. 3 vezes 30, essa conta acho que não vai dar para simplificar, não. 90 vezes 10 a sexta, dividido por 58. Ó, ver se dá para fazer aproximado. É teste, tá? Presta atenção, se fosse 90 por 49, certo? Então aí não dá não. 45, Se fosse 45, tem que dar perto de 1,5, é isso? 58 vezes 2 é um pouco menos, né? Então, isso aqui vai dar 1,55 vezes 10. Então, a continha precisa aqui. 1,55 vezes 10 a sexta litros. pH 3, tá? Fiz a continha aqui agora. Fechou? Então, tá aí. Repara que essa estequiometria, recordando então, ele me deu a equação, aí eu conferi se ela está balanceada, vi que ela está realmente balanceada, aí eu fiz a interpretação da proporção em mol, aí a gente descobriu que tinha um texto lá que ele não pôs que me dava 3 toneladas de fosfina para ser consumida, aí ele falava assim, pensando que essa quantidade toda vai ser consumida, qual é o volume de fosfina que eu gero? Então, essa quantidade toda é 3 vezes 10 a sexta toneladas. Tonelada é massa, fosfina ele quer em volume. Peguei isso aqui e passei para massa, massa molar, 58. Peguei esse 1 mol e passei para volume, com o que ele me deu lá no final do enunciado, 30 litros para cada mol. Significa que 58 forma 30. E os 3 vezes 10 a sexta? Precisei converter por quê? Minha estequiometria aqui ela é de massa para volume. Tá? Aí a gente desenvolveu, fez a continha. Como eu falei, o exercício ele morre na hora que você monta a regra de 3. Porque aí cada um faz a continha de um jeito, tá? Então, tá aí. 1,55 vezes 10 a sexta. Preciso saber se vocês têm alguma dúvida, se deu para entender mais ou menos como é que você vai desenvolver seu raciocínio, como é que você vai fazer sua continha, como é que você vai montar isso tudo na resolução. Tá tudo ok? Deu para entender mais ou menos como é que vocês vão fazer? Alguém tem alguma pergunta? Se quiser que eu volte alguma explicação, pode falar, tá? Deu para entender? Então tá. Então, se vocês entenderam, a gente matou nossa apostila. A gente matou nossa apostila 1, encerrando isso tudo. Tá? A gente vai voltar, obviamente, na estequiometria. Tem mais aulas de estequiometria para a gente fazer. Tem a parte de excesso de rendimento, um monte de coisa para a gente fazer ainda. Então, tem chão ainda pela frente para andar na estequiometria, tá bom? Mas,
por hora a gente matou nossa apostila 1 até aqui, enfim, agora a gente vai caminhar para a apostila 2. Tá? Essa apostila 2 nossa tem aulas de orgânica, tem um monte de coisa legal para a gente fazer aí. Então, ó, eu vou trocar agora, trocar de frente e trocar de módulo, tá? Semana que vem, se tiverem alguma dúvida sobre a estequiometriazinha aí, vocês me dão um toque. Eu vou para frente 2 e eu vou continuar o que a gente tinha feito na última aula, tá? Essa última aula tinha sido de tabela periódica, se eu não me engano. Fechou? Então vamos lá. Então vem cá comigo, ó. Então a gente está de frente agora, né? Caminho 2. Então tá, ó. Então, eu estou no módulo 7 da frente 2, certo? Vem comigo aqui, módulo 7, frente 2, certo? Módulo 7 da frente 2. Vamos lá. Então, esse módulo, na última aula nossa, a gente tinha feito tabela periódica. Então, é classificação periódica 2 e a gente vai falar das propriedades periódicas aqui agora. Ó, começa a falar de propriedades periódicas. Então tá. Bom, propriedades periódicas. A primeira propriedade que a gente vai falar aqui é o raio, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeira propriedade que a gente vai citar aqui é o chamado raio atômico, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse raio atômico, das características do raio atômico, o que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, vamos definir o que é uma propriedade periódica primeiro, né? Bom, uma propriedade periódica, tá? Assim como qualquer coisa que é periódica, é uma propriedade que ela varia mais ou menos da mesma forma ou tem um comportamento parecido, tá? De acordo com um intervalo de número atômico. Quando a gente fala, por exemplo, de chuvas periódicas, tá? Você sabe que chove num determinado intervalo de tempo. Você usa o período na física, não usa? Período, quando você vai falar de movimento circular, dessas coisas todas, de onda, tá? Você tem um período na física. Aqui, a gente tem o período, mas o período ele não está relacionado especificamente com o tempo, mas sim com o número atômico dos elementos. Então, uma propriedade periódica, tá? É uma propriedade que mantém comportamento semelhante em um dado intervalo de número atômico, Z, tá? Então, é uma propriedade, ela não é o comportamento exatamente igual, mas ele é semelhante, num dado intervalo de número atômico. Então, o período aqui, ele não está relacionado com o tempo, igual estava na física. Ah, posso pensar no período como se fosse o período da tabela periódica? Pode. A tabela periódica chama-se justamente periódica por causa disso. Porque a gente falou desde o início que o objetivo era fazer o quê? Agrupar os que tivessem comportamento semelhante. Ó. E eu consigo agrupar, tá? E inclusive eu consigo listar algumas características dessas propriedades aí. Bom, existe um conjunto grande de propriedades periódicas, tá? E a primeira propriedade periódica que a gente vai falar aqui
é a propriedade periódica que a gente chama de raio atômico. Então, ó, a primeira propriedade periódica que a gente vai falar é o chamado raio atômico. Raio atômico. Bom, o que acontece com o raio atômico? É óbvio que se a gente está medindo o raio de átomos, estou considerando o átomo como sendo uma bolinha, uma esfera, certo? Então, se eu vou considerar o átomo como sendo uma esfera, eu preciso pensar de que maneira desenhar a esfera na raça, vai. Então, imaginando que o átomo fosse uma esfera, ó, ficou muito bonito não, mas tá ok, certo? Como é que eu vou medir o raio? Horas. Meu raio, ele vai ser a distância, tem o núcleo aqui, não tem? Ele vai ser a distância do centro do núcleo até o final da eletrosfera. Isso aqui é o raio, certo? Agora, pensa uma coisa, o tamanho do núcleo varia. Você consegue enxergar que esse raio ele vai ser maior de acordo com o tamanho da minha eletrosfera? Porque o núcleo ele é estático e ele é fixo, e ele não vai sair dessa posição central, como você sabe. O que define o tamanho do átomo é o final da sua eletrosfera. Se a sua eletrosfera for muito grande, o raio é alto. Se a sua eletrosfera for menor, seu raio é menor. Beleza. Dito isso, eu vou concluir que o raio atômico ele depende de dois fatores. Quais são esses dois fatores que a gente vai falar aqui? O primeiro fator, que eu vou chamar de A aqui, é o número de camadas ou níveis de energia. Certo? Número de camadas ou níveis de energia. Por quê? Vamos pensar uma coisa, se o átomo tem muitas camadas, ele tem muitos níveis, então ele passa a ser uma esferazinha grande. Agora, se o átomo tem poucas camadas ou poucos níveis, ele vai ser uma esferazinha pequena e seu raio vai ter tendência de diminuir, tá? Então é o primeiro fator que você vai olhar para pensar no raio, número de camadas ou de níveis de energia, tá bom? Como o nosso tempo está acabando, vai faltar 1 minuto agora, tá? Para dar as 10h05, nós não vamos ter tempo de começar a falar disso aqui agora. Então eu vou interromper isso aqui, tá? Na semana que vem a gente vai começar exatamente desse mesmo módulo e aí a gente dá continuidade. Podemos ficar por aqui então? Continuamos na semana que vem. Vou mandar as fotinhas, depois mando o videozinho da aula para vocês e aí a gente dá continuidade semana que vem. Fechou? Então tá bom. Gente, muito obrigado pela atenção todo mundo aí. Bom descanso, tá? Se cuida. Na semana que vem, tamo junto para continuar isso daí. Obrigadão da atenção mesmo, viu? Boa semana. Abraço. Tchau, tchau.